Bom dia, todo mundo me ouve? Todo mundo me vê, me ouve? Desculpe, me atrasei um pouco hoje. Bom dia, André, bom dia, Thiago. Canter, bom dia, Ernesto, Paulo. VFF, bom dia, bom dia, bom dia. O Paulo já tem uma pergunta aqui. Wesley, bom dia, bom dia, bom dia. Começamos com 36 viewers, melhor que ontem, melhor que ontem. Mas tá fraco, tem que aumentar aí, tem que aumentar. Duran, bom dia, positivo, bom dia. Tem que aumentar, vamos ver se vocês puxam mais gente aí. O Paulo já tem uma pergunta aqui. Operando apenas ST. O que é ST, Paulo? Ou investindo médio prazo e longo prazo. Dá para ter resultados bem acima da média sem acompanhar durante o dia o pregão. Sem nem olhar gráficos intraday. O que seria ST só para eu ter... swing trade. Ok. Paulo, por incrível que pareça, há um consenso de que quanto mais você fica no mercado, menor são os seus resultados. Por incrível que pareça. Agora, isso não é norma, né? Não é uma regra geral que tem que ser assim. O fato é que se você fica o dia inteiro olhando o mercado e procurando oportunidades, você é tentado naturalmente a fazer um número maior de trades. E aí você sabe, né, que fazendo um número maior de trades, corre mais risco. Corre mais risco, o risco do afobamento também é muito grande. As pessoas se sentem na necessidade de, por estarem no mercado, se acharem na obrigação de fazer alguma coisa durante o dia. Tipo hoje, já abre caindo aí bastante, diz, meu Deus, eu tenho que vender alguma coisa hoje. E aí já abre um precedente que já vai, de certa forma, contaminando a parte lógica do negócio, né? Contaminando com a parte emocional. Então, assim, não há uma regra clara, no seguinte sentido, você ganha mais quanto menos operar. Mas você veja, o day trade por natureza, ele é uma operação de curtíssimo prazo, e claro que você não vai esperar um grande retorno nessa operação no curtíssimo prazo. Você não vai entrar num day trade esperando ganhar logo ali 5%. Não, são raros os day trades que dão 5%. Eles dão depois, assim que você já reduziu uma primeira parte e o trade caminha, volta um pouco, caminha, vai, e ao longo do tempo vai indo. Mas assim, de cara, mais do que 1% é difícil um day trade. Então, isso já é um tipo de consideração. Agora, o swing trade, ele costuma remunerar mais, mas ele também tem, você tem que considerar que como a amplitude temporal é maior, a amplitude dos movimentos também pode ser maior. Então, você vai ter um stop mais alongado, mas também você tem a chance de readequar o seu risco de uma forma melhor estruturada, mais lenta. E no day trade você não tem essa opção. O day trade ou vai ou racha. Ou ele começa a dar certo no começo já, e aí logo ali você tem a possibilidade de reduzir já parcialmente com lucro, e aí você então faz o gerenciamento de risco na posição remanescente, ou ele já começa errado e já deu stop. É muito mais rápido, sabe? Day trade é assim, é o Top Gun do mercado, é o cara que pilota caça, é o cara que pilota Tomcat, é o cara que voa abaixo. É complicado, é mais complicado. O domínio da técnica tem que ser muito maior. Mas assim, não existe uma regra clara para a tua pergunta. Eu gosto de fazer swing trade porque eu estou no mercado todo dia. E eu já vi que day trade para mim não é um negócio. Veja que interessante. Mesmo estando no mercado todo dia, e o cara pensa, nossa, ele tem a possibilidade, por que ele não faz? Porque eu vi que para mim não é um negócio. Quando sai, é sem querer. É uma posição que eu assumo para swing e casualmente começa a andar bem e eu já reduzo ali no 1,5%, eu já reduzo uma parte da posição e vou conduzindo o resto.
Então, nesse sentido. E aí, assim, ó, o que é um retorno médio para você? Resultados bem acima da média. O que é um resultado acima da média? O que é a média? O que é a média? Vamos ver. Isso também é complicado, né? Saber quanto você quer ganhar, quanto você se propõe a ganhar. O que é a média? 10% ao mês? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Sistematicamente não consegue. 5? Algumas vezes. 2% ao mês? Média seria índice BOV. 2% ao mês, 1,5 a 2, plausível. Bem plausível. Bom dia, Vincent. Bem plausível. 1,5 a 2, bem plausível. E é fácil, eu vou te dizer que é fácil, não é difícil, é bem fácil. Se você sabe operar tanto na Yespress, buenas, Diegão, bom dia. Se você sabe operar principalmente na compra e na venda, porque senão você pega aí uma fase de baixa que dura alguns meses, fica sem praticamente nenhum trade, se você só opera na compra. Mas agora aí, casualmente hoje, deve estar pintando aí um bom trade de venda. Bom, o Paulo responde aqui, estar sempre acima do Ibov, quando ele estiver negativo, estar positivo, seja 1% ou... é isso aí. Aí eu gosto. Aí me gusta, sim, me gusta. Aí me gusta. Você quer sempre... O problema é o seguinte, Paulo, tem meses que o Ibov dá 10%. E aí como é que fica? Você consegue 10%? É difícil. É bem difícil. É bem difícil. Não é por nada que a maioria dos hedge funds, por exemplo, claro que a dinâmica deles é diferente da nossa, mas só para ter uma noção aí de comparação, a maioria dos hedge funds não consegue bater o SP500. Não consegue. Ao longo do tempo. Então já fica aí como uma ideia, um parâmetro. E os retornos do Warren Buffett, ao que me consta, giram em torno de 20% ao ano, um pouquinho mais, 20, 23%. Isso daria um pouco menos de 2% ao mês. Claro que a dinâmica dele também é diferente, ele não fica fazendo swing que nem a gente. Mas então vejo que sim, há possibilidade. Diego, ótima discussão, mas não seria melhor fazer no segundo momento? Com certeza. Desculpem, tá? Só que eu me empolguei aqui. Vamos deixar para o segundo momento, então. Vamos para o nosso panorama geral. Vocês já repassaram o noticiário, já repassaram a prévia do índice abertura, que eu postei os links. Já viram aqui. Deixa eu tirar você, sai você para cá, sai você, vem você, aqui está. Tá aqui, ó. Esse foi o panorama de fechamento ontem do índice. Ontem aventávamos a possibilidade disso aqui ser uma cabeça de pivô. Depois, se vocês quiserem repassar isso para estudar, fica tudo gravado lá no meu perfil no Gui Invest. Eu vou postando os links e também no blog, tá? Eu posto os links para o blog. Mas então, e aí o mercado ontem subiu, fez aqui um topo e aí corrigiu. Quando ele fez o topo maior aqui e volta a recuar, eu elevo a minha cabeça do pivô, a minha provável cabeça do pivô para cá, no 55.700. E aí veja que interessante, ele recua até onde o Fibonacci diz que deveria recuar, poderia recuar, né? Interessante para quem gosta de Fibonacci, a 54.700. Só que, interessantemente, isso não é garantia nenhuma de que o processo vai se perpetuar para cima e que eu viria, então, a realização desse movimento de pivô lá no 57.400, que casualmente seria perto aqui dessa área de topo, né, que é onde eu aventava que o mercado poderia buscar. Não é garantia nenhuma. Tanto não é que fica aqui o alerta, ó. Ou pode muito bem vir para cá buscar o fundo, como pode acelerar para lá. Eu já vendo o panorama global que vinha se desenhando, com Asien em queda, Hang Seng uma forte queda de quase 2%,
agência oficial da China, Xinhua, negando que pudesse, que estaria aventando um pacote de estímulo de grandes proporções, contrariando aí os reportes do dia anterior. Os mercados na Ásia não desempenharam bem. E aí vem a Europa e continuam não desempenhando bem, com relatos de que o Banco Central Europeu não teria aprovado os planos do governo espanhol para recapitalizar o Bankia, que essencialmente seria o governo espanhol ia emitir títulos, ia depositar esses títulos no Bankia, e esses títulos serviriam de margem de garantia, que eles chamam de colateral, para o Banco Central Europeu emprestar dinheiro. E o Banco Central Europeu teria dito, aqui ó, necas. E aí então o mercado, desde ontem, o mercado europeu não desempenha bem com esse boato aí. E o Banco Central Europeu vem e diz que, olha, nem falei nada disso. O governo espanhol nem me consultou. Veio aí e jogou panos frios, em cima da questão. Pelo sim, pelo não, no diz que não disse, o diz que do Lula e do como é o nome do ministro? Gilmar Mendes. O diz que um dos dois está mentindo. Interessante isso, temos que o panorama na Europa não vai bem, com juros na Espanha tocando o número da besta, número de juros de 10 anos, 6,6%, patamar bem perigoso, juros em alta, e na Itália passando dos 6%. E aí ontem tivemos aí, na Itália uma forcinha aí, uma ajuda extra, de um terremoto que acontece justamente de uma das maiores zonas industriais da Itália, ou seja, tudo de bom, quando tem para acontecer, acontece, aquele negócio, a merda vem a cavalo. Não podia acontecer em outra região, tinha que ser lá justamente onde está a Ferrari, a Maserati, a Barilla, enfim. Depois da Emília-Romagna, acho que é a segunda região mais industrializada da Itália. Claro, só vem a somar negativamente, e aí temos esse panorama ruim na Europa. Grécia caindo mais 3%. A Comunidade Europeia, o Conselho Europeu, aventou agora há pouco a possibilidade de o Banco Central Europeu entrar na capitalização diretamente nos bancos. E aí deu um breve momento aí de alívio, de alento nos mercados. A Espanha chegou a ficar positivo, mas foi por uma nesga, e aí já voltou a ficar negativa. Enfim, já na abertura a gente vê isso aqui, ó, as possibilidades, ou aqui ou ali. E aí, conforme o nosso jogo de xadrez, eu já imaginava que o próximo passo pudesse ser aqui. Por quê? Todo mundo vem caindo. Futuros americanos caindo 0,7%. O que eu vou pensar? Que aqui vai subir? Já não subiu ontem, quando subia todo mundo. Então aí, sinal de fraqueza. Indo para o panorama diário, mesmo que toque esse fundo aqui, ainda está relativamente conscrito dentro de uma zona lateralizada. Tá? Essa zona lateralizada vem depois de uma queda, o mercado lateralizou no primeiro momento, questionando essa queda aqui. Será que já deu o suficiente? Será que não deu? Será que vai mais? Será que não vai mais? O mercado decidiu por vai mais, cai mais. Fica com essa queda, o desconto já fica maior. E aí o que eu vou imaginar? Essa é a lógica, como já vimos discutindo. Se aqui, com um desconto de quase 11%, entre 10% e 12%, o mercado já parou para pensar, aqui com um desconto de 23%, muito mais. Essa é a lógica. E aí os movimentos tendem a ficar mais bruscos. E é o que a gente viu, um forte repique, forte queda, acomodação. Vejo que os volumes aqui nessa acomodação, eles não estão despertando muito o interesse, tanto quanto despertaram aqui, ó, na aceleração da queda, e depois quando para num primeiro momento, vejam aqui, ó, a queda acelera aqui,
volume, 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 para, e aí volta a interessar aqui, ó. Mas agora, nesse momento, o mercado ainda está meio receoso. Tá aí tentando decidir, aí, tentando ver, tentando antever, recalculando aí os próximos movimentos. Vamos lá para o mercado ao vivo. Hoje tem Copom, né? Parece que há um consenso de corte 0,5. Vejam lá, ó. Onde foi testar? Quase lá, no fundo, em 53 mil pontos, né? Que, na verdade, quando eu vejo 53 mil pontos, é baita chamador. Número cheio, redondo. Quer mais redondinho que 52 mil, 53 mil, 54 mil? Não, né? 53, então vai ser um grande teste do mercado. Lá está, ó. Lá está. Agora, vejam só. Se fechasse assim, ele já está me sinalizando um patamar de preço que anteriormente foi rejeitado pelo mercado. Vejam, nesse dia aqui, ó, o mercado tentou desenvolver para baixo, veio o comprador, né, no seguinte sentido: olha, não vale tão pouco, toma, e compra e joga para cima. Aqui também o processo repetiu. E eu entrei vendido em BOVA 11, eu não sei qual desses dias aqui, acho que foi nesse aqui. Quando estava lá embaixo, que eu me lembro que isso aqui era mais ou menos umas 3 da tarde e eu tinha que sair fora. Mas estava lá embaixo, o que eu vou pensar? Vai continuar a queda, entrei vendido em BOVA 11. Aí voltou, depois eu cheguei em casa de noite, vi que tinha voltado, eu disse, puta merda. Mas é isso aí, mercado é isso. E no outro dia já estopei. E agora, daqui um pouco, vou entrar vendido de novo. Sem nenhum problema. Olhem a quantidade de dinheiro que eu perdi aqui, ó. Uma miserinha. Eu perdi isso aqui, ó. Mal perdi isso aqui. Essa distância. E agora já vou entrar vendido de novo. Em BOVA 11 daqui um pouco. No que acabar o call, se tiver assim ainda, vou entrar vendido em BOVA 11 de novo. Tenho uma posição vendida desde lá em cima. Aqui eu estaria incrementando. Incrementei a posição vendida. E vou fazê-lo de novo. E se voltar para cima de novo, eu zero de novo. Sem nenhum problema. Por quê? O meu risco-retorno está muito pequeno. Está muito pequeno. Nessa área aqui. E assim eu vou zerar quantas vezes for preciso até que eu acerte, até que daqui um pouco eu entre vendido e o índice e a BOVA 11, né? E o mercado, né? Se o mercado cair, a BOVA 11 cai e o mercado realmente caia. Isso que eu vou imaginar. E aí eu ganho dinheiro. E pago todos esses meus stops aqui e ainda sobra. Sobra bastante. Vale já vai caindo 2,10. Foi o destaque de alta de ontem. OGX caindo 5. Évio, tá aí, Évio? Évio me pediu sobre o OGX ontem de noite. Cai 5, Gerdau cai 1, Ambev 009D alta, BOVA 11 cai 2,26, Petrobras, a Petrobras caiu 1,27, DAX caindo 1,13, acelerou a queda, Atenas caindo quase 4, Deus do céu. Parece que a Lagarde andou falando umas merdas aí, e os gregos não gostaram. E até ela falou que, semana passada foi ainda, que ela se preocupava mais com as crianças pobres na África do que com os gregos. Isso não caiu bem, e mais umas coisas que ela falou ontem. E aí parece que o partido Porra Louca lá voltou a ganhar com isso, né? Os gregos ficaram injuriados aí, e as últimas pesquisas aí dão agora de novo a vantagem para o partido dos Porra Louca. O partido lá de esquerda, o Siriza. Pode ser isso aí, não sei, vamos ver. PDGR caindo 5%, era repique, viu como era repique? Depois a gente repassa isso aí no segundo momento. De mais a mais, o que temos para hoje? O dólar, vamos para o dólar. Dólar em alta,
em alta, acima de R$ 2. Vamos ver em breve, provavelmente, uma briga muito interessante dos estrangeiros com o Banco Central. O Banco Central ele já deixou evidente, pelo que a gente pode ver por aqui, né, que acima de 2,05 fica desconfortável. Já mostrou isso, já mostrou. Agora, o grande problema é que os estrangeiros começam a ficar comprados em dólar. E até então, até recentemente, eles não estavam. Voltando a lembrar que os estrangeiros costumam ser os grandes vencedores, historicamente, no jogo do câmbio, né, dólar futuro. Já lembrando também que estamos prestes a entrar na vigência do contrato N, novembro, né? Novembro não, é N de novembro. N de nenê, que seria o dólar julho. Estamos no M de mosca. Mike November. Hoje é dia 30, amanhã é o último dia de vigência do contrato N e depois entramos no contrato M. E o contrato M, desculpem, o contrato M, o preço geral de posicionamento dos grandes clientes, dos grandes investidores, dos grandes players, é justamente R$ 2. Então estamos aí num divisor de águas importantíssimo. Tá, esse é um dado que você não vê aqui, mas a gente tem como computar em outra fonte, eu me baseio em outra fonte. São os estudos do Marcos Mazagão, da Future Analysis, e ele que provém esse tipo de dado. E então o preço, digamos assim, o suporte ou a resistência do dólar M é justamente R$ 2, bem onde está ali agora. Então esse vai ser um divisor de águas importantíssimo para o mercado. Ficar de olho no que acontece a partir daqui para o dólar. VFF, qual a estratégia na queda? Você pode vender índice futuro para fazer hedge de carteira, pode vender BOVA11, pode vender opções, se você trabalha com Petro e Vale, tem na carteira, pode vender opções para remunerar, se não quiser zerar, pode vender, se você tem Petro 4 e Vale 5, pode vender Petro 3 e Vale 3, por exemplo. Enfim, o mais comum é vender BOVA11 ou vender índice futuro, né, para tentar ganhar com a queda, ou fazer o famoso hedge de carteira. Se você tem uma carteira, não vai vender, ou não quis vender, ou perdeu a chance de vender, não deixa de ser uma forma de remunerar a carteira com a queda, se realmente for cair mais. Você tem a chance de ganhar dinheiro. Muito bem. Na Europa, então, o panorama foi esse. Já repassamos. Na Ásia também, deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa interessante. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma coisa? Deixa eu ver se eu coletei alguma coisa interessante. Vocês viram que as vendas de papel ondulado subiram? Postei ontem de noite, tá lá. Vendas de papel ondulado subiram em abril. Frente a 2011, a alta parece que foi de 6%, se não me falha a memória. Por que isso é importante? Qual a importância do papel ondulado? Alguém sabe dizer? Vamos lá, classe. O que eu quero com papel ondulado? Sabem? Parece aula mesmo, né? Ninguém responde. Todo mundo sabe, mas ninguém responde. Todo mundo fica quieto. Mas tudo bem, vou lá então. O papel ondulado, tem muita gente que gosta de ver esse tipo de indicador, porque por uma questão até lógica. Vejam, papel ondulado é que costuma forrar um monte de caixa de papelão. Caixa de papelão que embala produto. Produto que vai ser... Isso mesmo, Ernesto. Muito bem.
Muito bem. Isto. Muito bem. Ernesto, embalagem de produtos industrializados. Muito bem. O pessoal costuma aí, alguns, né, costumam prestar atenção a esse tipo de dado, porque podem mostrar o ponto exato em que a indústria começa, de repente, querer ficar reaquecida, né? Claro que você não vai olhar só isso, você tem que olhar outras coisas, mas não deixa de ser um dado interessante. Dados que o mercado costuma olhar. Isso, o consumo de energia elétrica, e na semana passada vocês também viram, porque foi postado no blog, e é para isso que serve a sessão sala de imprensa, viram que o consumo de energia elétrica industrial parece que subiu também uns 4, 6%, não lembro, mas está lá. Parece que foi sexta-feira, inclusive. Também importantíssimo. Ora, por que sobe o consumo de energia elétrica nas indústrias? Imaginem. Por quê? Porque provavelmente trabalharam mais. Muito bem. Isso, classe. Muito bem. Então são tipo de dados que a gente começa a prestar atenção. Nesse caso específico, junto com esse dado, saiu que a capacidade instalada decaiu naquele mês, né? Decaiu mais um pouquinho. Então é um dado que fica aí um pouco divergente. Mas seria interessante, eu não tenho infelizmente, mas um dia vou ter, quem sabe, vou trabalhar para isso, eu vou conseguir acompanhar isso de uma forma mais dinâmica. Eu não tenho gráfico assim da evolução disso. São dados que por enquanto eu vou pegando. Mas seria interessante começar a ver, a tentar computar esse tipo de gráfico. As grandes casas fazem isso. Claro que elas fazem isso. Eles têm... se eu, por exemplo, assinasse Bloomberg, eu tinha esse gráfico. Mas aí fica um pouco pesado, né? Bloomberg, o terminal da Bloomberg custa aí entre $1.800 e $2.000 por mês. Vocês não querem fazer uma vaquinha? Hein? 55 viewers aí. Vamos fazer uma vaquinha aqui pra mim, pra eu assinar o Bloomberg. O que vocês acham da ideia? Daí eu consigo mostrar esses gráficos pra vocês. Não, falando sério. É o tipo de coisa que assim a gente começa a prestar atenção. A gente sabe que uma hora, a gente espera que mais hora, menos hora, a indústria volte a galgar mais posições. Isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, a despeito de os juros estarem caindo desde meados do ano passado. É interessante também, né? Quer dizer, não tá, mesmo com o juro em queda, o mercado não está ganhando, não está conseguindo ainda mostrar um patamar aí de reação. Então, vamos ver até onde vai isso, né? E aquilo que a gente vinha discutindo ontem, o quanto disso já está ou não está no preço. Quanto disso já está ou não está. Lembra que a gente discutiu ontem SP500? Dow Jones, né? A gente estava discutindo. Então vou botar aqui o Dow Jones. Que o Richard Russell havia alertado que o Dow Jones havia entrado numa primária de baixa, porque tinha havido uma divergência entre o Dow Jones Industrials e o Transportations, e depois disso o índice ainda tinha perdido a mínima de abril, então isso agora era o começo de uma baixa e o mercado sim ia cair. Pois bem, vejam como ele fechou ontem. Deixa eu aumentar aqui. Dow Jones, né? Comentário do mercado ontem que ninguém esperava essa alta. Mas ela aconteceu. E aí? Tá aqui, ó. Vejam. Rompeu esse patamar aqui. Que era um patamar lateralizado, ó. Bem desenhadinho para vocês. Ó a coisa mais meiga. Rompeu. O que eu vou imaginar? Força. Sinal de força. Sinal de força. Hoje volta? Bom, hoje volta. Hoje é outra história. Mas ontem o mercado estava me mostrando força. Já me serve de sinal de alerta. Hoje provavelmente ele vai voltar. E o cenário que a gente vai ter é ainda uma lateralização. Para as coisas retomarem o viés pessimista, eu tenho que ver isso aqui, ó. Por enquanto ainda não. Né? A gente tem que dar tempo ao tempo.
Tem que dar tempo ao tempo, aquela clássica, né? Dar tempo ao tempo. Deixe as coisas se mostrarem. Ele pode ficar aqui, ó, remando nessa lateralização um montão de tempo. A gente não sabe. Mas se ele começar a escorregar para baixo, tá aí o sinal que eu preciso para já identificar fraqueza do mercado. É assim que a gente vai. Em contrapartida, na China, vejam que interessante, todo mundo de olho na China, porque a China também está num processo de lateralização. Chegou a perder 2 dias atrás, sexta-feira. Eu me lembro que eu olhei quinta de madrugada, estava caindo 1%. Aí disse, já vi, sexta-feira, né? Aí fui dormir. Quando eu acordei tinha subido 1. Com as notícias do estímulo e tal, aquela botaria lá. Vai ser 1 trilhão de yuans, vai ser 2 trilhão, enfim. Aí subiu. Subiu mais um dia forte e foi para cima. E ontem, com a queda, ainda ficou ali. Continua, no curto prazo, uma perspectiva um pouquinho melhor para a China. Agora vamos ver como se comporta durante o restante da semana. Pode muito bem vir se acomodar aqui de novo. Mas é interessante ficar de olho nisso e nisso. Que isso aqui sim é o CRB, o índice de commodities. Ele computa, ele faz um apanhado aí, né, uma média ponderada de um índice das 16 diria principais commodities aí negociadas no mundo, né? Entre metálicas, não metálicas, de agricultura, né? Soja, trigo, enfim. Mas as usuais estão ali, certo que estão, né? Petróleo, cobre, alumínio, zinco, enfim, estão ali. E esse índice aqui já havia me mostrado que o negócio não está legal. Para o mundo não está legal. Vejam, já perdeu um fundo aqui, lateralizou por breves momentos, dando a esperança, e ao contrário da China, caiu. Então esse é o grande ponto de divergência, né? O CRB já acelerou para baixo e a China ainda está se mantendo. É o que eu acho que a gente tem que prestar mais atenção aí. Hoje em dia no mundo. Eu acho que é isso. E vamos acompanhando. Ao longo dos dias vamos acompanhando. Vamos sempre revisitar isso, fazer o update. Muito bem. Já vamos com 33 minutos de call. Acho que era isso, me atrasei um pouco. Vamos passar depois do nosso... Eu encerro aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos voltar lá para o nosso mercado ao vivo. Aqui está. Tá lá ainda, ó. Tá lá aqui, 53 mil pontos. É provável que fique aqui um bom tempo lutando aqui, mas isso vai nos dar um bom sinal. Daqui um pouquinho mais vai nos dar um bom sinal. É só ficar esperando. Só ficar de butuca. E aqui assim, ó, no diário já com o dedo no gatilho. Percebam aqui, ó. O índice já vai operando. Quero mostrar aqui, ó, tá aqui, ó. O índice futuro já vai operando, já vai confirmando uma faixa de preço que até então havia sido rejeitada pelo mercado. Porque sempre que ele vinha para baixo, alguém no mercado mandava para cima de novo. Era onde estava a força. E agora aqui, ó, com total clareza, ele já me mostra que tá em vias de perder, tá aí, ó. Em vias de perder esse patamar. Então, dedo no gatilho. Ok? Muito bem. Eu encerro aqui agora e
Pauso por 1 minuto e voltamos já com o call de ativos. 52 VIRs. Tá bom, mas tá igual que ontem, devia ter melhorado. Vamos lá, galera, vamos divulgar aí, ó. Quem tem Facebook, quem tem Twitter, vamos replicar aí. Quanto mais, melhor. Siler, quando tiver 1000, aí eu vou ficar tão feliz que vou pensar em eu mesmo assinar o Bloomberg. Já pensou? Beleza, gente. Obrigado.